E aí, pessoal, tranquilo? Então, hoje eu vou mandar uma, uma dica para vocês aqui a respeito de um assunto muito importante para a cosmologia que se chama lentes gravitacionais. Então, dá uma olhada esse slide que eu montei para você aqui. Ó. A pergunta que não quer calar é: a luz, ela pode ser desviada, né? A trajetória da luz? Por quê? Porque nós acostumamos a pensar que a luz ela se desloca sempre em linha reta, né? Então ela pode ser desviada? A resposta é sim. E existem dois mecanismos básicos, não são os únicos, nós vamos chamá-los de mecanismos básicos que fazem o desvio da luz. Um são os dióptros e o outro é a gravidade. Isso, a gravidade também desvia a luz. Vamos ver isso. Ó. O que são os dióptros? Dióptros são esses sistemas de dois meios com índices de refração diferente, né? A luz, quando se propaga de um meio em direção ao outro, ela sofre um desvio na sua trajetória. Quando você vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela se aproxima da reta normal, né? Diminui esse ângulo aqui. Então, essa luz é desviada, mas se esses dois meios são homogêneos, entre aqui e aqui, ela continua mantendo a sua linha reta, correto? Então, a diferença de índice de refração entre dois meios forma um dióptro, e essa diferença faz com que a luz sofra um desvio. Uma das principais e mais conhecidas consequências dos dióptros são as lentes, né? Nesse caso aqui, nós estamos mostrando para vocês uma lente convergente que pega um feixe de raios paralelos, converge esses raios para um único ponto. E o efeito é esse que nós estamos vendo aqui através desse instrumento que nós chamamos de lupa. Então, os raios de luz são desviados por esse dióptro que é a lente, né? Aqui é um outro exemplo de dióptros, aqui no plural. Por quê? Nós temos uma estrela numa determinada posição e aí enxergamos porque a luz escapa dessa estrela em direção a nós. Se essa luz escapa em nossa direção e ela alcança a nossa atmosfera, a nossa atmosfera passa a ter um índice de refração diferente do meio onde se encontrava a luz. Tendo um índice de refração maior, essa atmosfera passa a desviar esse raio de luz. Mas conforme você se aproxima da superfície terrestre, esse índice de refração vai aumentando gradativamente. Então, a trajetória que a luz faz aqui é uma trajetória curva, obedecendo às diferenças dos índices de refração quando eu vou caminhando do espaço em direção à superfície da Terra. Como nós recebemos a luz nesse ponto e enxergamos a luz numa trajetória retilínea, nós temos a sensação de estar vendo essa estrela nesse ponto aqui. Ou seja, essa é uma posição que nós chamamos de aparente, e a posição real dela é um pouco mais abaixo. Isso quer dizer que toda vez que você olhar para uma estrela no céu, pode ser até o próprio Sol, ou até a própria Lua, mas uma estrela no céu, você está vendo ela numa posição, mas aquela posição é uma posição aparente. A posição real, verdadeira daquela estrela é um pouquinho abaixo, porque a luz proveniente dessa estrela, ela sofre um desvio por esses múltiplos dióptros, ou da diferença dos índices de refração que existem da atmosfera em direção à superfície da Terra. Beleza? Muito bem. Mas isso não é o único. Ó. Repare bem que essa figura vai ilustrar uma coisa muito importante. Se eu estiver mais próximo do Sol, se essa estrela estiver mais próximo do Sol, esse desvio será maior quanto mais próximo eu estiver do Sol. Então a diferença entre a posição aparente e a posição real é maior aqui do que aqui. Chega a ponto de, uma determinada posição, essa diferença ser imperceptível se ela estiver distante do Sol. Bom, mas por que isso acontece? Né? Porque existe um outro fator que provoca o desvio da luz, que é aquilo que nós chamamos de lentes gravitacionais. São essas lentes chamadas de lentes porque provocam o desvio da luz. E são chamadas de gravitacionais porque são provocados os desvios pela gravidade provocada pela massa de grandes estrelas ou de grandes constelações. Aqui são formas da gente enxergar esses desvios provocados pela gravidade. Então, qual é o papel da gravidade?
Então, no primeiro momento, nós temos que compreender que, na visão de Newton, a gravidade que ele possuía, da gravidade é muito simples. A gravidade é uma força que atua sobre todos os corpos que possuem massa, atraindo-os mutuamente. Essa força depende apenas de dois fatores: da quantidade de massa dos dois corpos e da distância que separa os dois. Essa era a visão de Newton para a gravidade. Mas em 1916, a teoria da relatividade geral de Einstein expandiu e muito o conceito de gravidade. Segundo essa teoria, todo corpo que possui massa distorce o espaço-tempo ao seu redor. É esse tipo de distorção que causa a atração gravitacional, que mantém a Terra, por exemplo, em órbita ao redor do Sol, que mantém a Lua ao redor, em movimento ao redor da Terra e assim por diante. Essa concepção vai nos dar uma nova ideia. Nós não conseguiremos mais, a partir daí, distinguir o espaço e o tempo. Não existe espaço sem o tempo e não existe o tempo sem o espaço. São duas faces de uma mesma moeda. Quanto mais denso o corpo, ou seja, quanto mais massa ele consegue acumular em uma pequena região do espaço, maior é essa distorção de espaço e tempo. Os corpos mais densos do universo são os famosos buracos negros. A deformação causada por eles é tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar dela. Quando esses corpos massivos, eles são massivos o suficiente para causar grandes distorções no espaço e tempo, e eles se movem de forma acelerada, a perturbação causada por eles é transmitida ao longo do espaço e tempo. Essas perturbações transmitidas no espaço-tempo nós chamaremos de ondas gravitacionais. Então, tempo e espaço, como eu disse, são duas faces de uma mesma moeda chamada espaço-tempo. Dessa forma, o tempo pode passar de uma forma diferente em diferentes regiões do espaço. Por exemplo, nas regiões mais próximas aos corpos mais massivos, não apenas o espaço é distorcido, mas também o tempo. Ele flui mais lentamente. Quer que eu te diga uma coisa? Uma coisa bem interessante? Nós envelhecemos mais rapidamente nas montanhas do que na beira da praia. Porque na beira do mar, nós estamos mais próximo da massa da Terra. E quanto mais subimos a montanha, mais distante, o tempo passa mais rapidamente. Quanto mais próximo da Terra, o tempo passa mais rapidamente. Então envelhecemos mais na montanha do que na Terra, na beira do mar. Beleza? Mas olha só que coisa curiosa eu tenho para fechar esse assunto com você. Nós caímos em direção à Terra porque o tempo passa mais lentamente quanto mais nos aproximamos de sua massa. Quanto maior a massa, mais lentamente o tempo passa. Nem a luz escapa disso. Então está aí a trajetória da luz em direção a um buraco negro. E isso vai nos dar, então, uma outra dimensão das ondas, das lentes gravitacionais. As lentes gravitacionais, elas são causadas pela essa distorção do espaço-tempo, que provoca também uma distorção na trajetória da luz e que nos dá uma posição aparente para essa luz e uma posição aparente para a fonte dessa luz, que no caso são as estrelas. E você deve estar, então, se perguntando se de fato a gente envelhece mais, se o tempo passa mais lentamente perto do mar. Pense no seguinte: a velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo. Né? Quanto maior o tempo, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Não é verdade? Só que quanto mais você se aproxima da superfície da Terra, a sua velocidade aumenta, porque você cai de forma acelerada, através daquilo que você conheceu tradicionalmente como a aceleração da gravidade. Essa aceleração é quanto maior, quanto mais próximo da Terra. Significa dizer que quanto mais você se aproxima da Terra, maior é a gravidade, a aceleração, maior é a velocidade, menor é o tempo. Então você envelhece mais nas montanhas, mais rapidamente nas montanhas. Existe um relógio que você pode, a gente chama de relógio quântico, que você é capaz de medir a diferença de tempo que se passa quando eu coloco esse relógio em cima da mesa e embaixo da mesa. Sim, quanto mais embaixo você estiver, mais lentamente o tempo passa. Incrível, né?
nós temos mais coisa para conversar. Por enquanto, fique com isso, curta aí o meu canal, dê um sinalzinho se você gostou ou não, e a gente volta a se falar na próxima semana com mais uma curiosidade interessante para você. Beleza? Não esquece, se inscreve aí e curte meu canal. Um abraço.